Olá, minha gente! Começando agora mais um vídeo do canal Tá na Quarentena. O vídeo de hoje segue a nossa linha de curiosidades. É sobre a novela O Beijo do Vampiro, que foi confirmada pela colunista Patrícia Kogut, que irá reestrear no canal Viva no ano de 2022. Roda a vinheta. Então é Natal. E o que você fez? Curiosidade 1. Para escrever a novela, Antônio Calmon buscou inspiração no livro Drácula, escrito por Bram Stoker, de 1897, além das versões cinematográficas do clássico, especialmente o suspense Drácula de Bram Stoker, de 1992, e as comédias A Dança dos Vampiros e Drácula, Morto Mais Feliz, de 1967 e 1995, respectivamente. O autor declarou que, apesar de também utilizar a temática vampiresca, buscou se distanciar de outras telenovelas que abordaram o assunto, como Um Homem Muito Especial da Band, de 1980, e Vamp, também escrita por ele na Globo em 1991, visando atingir o público infanto-juvenil. O personagem de Marco Rica originalmente seria um prefeito, porém, por ser ano eleitoral e a novela ir ao ar na época da campanha, a emissora temeu que o papel pudesse ser relacionado ao perfil de algum político, optando por alterar e transformá-lo no promotor. A trama se encerraria em março de 2003, porém a direção da emissora solicitou que fosse esticada em mais 60 capítulos, para não coincidir com o final da novela das 6 da época, Sabor da Paixão. Curiosidade 2. O roteiro de O Beijo do Vampiro foi aprovado no final de 2001, visando atrair o público infanto-juvenil e fazer frente às produções voltadas a esse público que outras emissoras exibiam no horário, como a versão original de Cúmplices de um Resgate e Carinha de Anjo no SBT e Acampamento Legal na Record TV. Apesar de não se aproximarem aos números da Rede Globo, as tramas da concorrência acumulavam alto índice unificadas. Foi a primeira telenovela de cunho infantil exibida no horário noturno, uma vez que antes as produções de Angélica voltadas a esse público, Caça-Talentos, Flora Encantada e Bambu Luar, iam ao ar apenas na manhã até então. Parte da cidade cenográfica da novela ocupava também os sets antes eram de Bambu Luar. Curiosidade 3. Em 17 de julho de 2002, os atores Flávia Alessandra, Tarcísio Meira e Thiago Lacerda viajaram para Vila Nova da Barquinha, em Portugal, para gravar as primeiras cenas da novela, que se passavam no século XIX, no castelo de Amourou, local real da era medieval. A cidade cenográfica foi montada nos estúdios Globo, com 6 mil metros quadrados em apenas 2 meses, entre maio e julho, sendo inspirada na arquitetura romancista de Praga, capital da República Tcheca. Os diretores de cenografia Eliane Hering e José Cláudio e o cenógrafo Omar Muro foram responsáveis pela ambientação e pela criação artística do cenário. A principal alteração na caracterização dos vampiros em relação ao perfil dos clássicos foi a inserção de que eles poderiam andar pelas ruas durante o dia, uma vez que utilizavam um filtro solar de fatores exorbitantemente altos, desenvolvidos especialmente pelo clã vampiresco para eles. Além disso, por se tratar de um produto infanto-juvenil, os vampiros da trama tiveram princípios politicamente corretos incorporados, como a proibição com pena de morte caso mordesse crianças, idosos ou deficientes físicos. Curiosidade 4. Tarcísio Meira alongou e pintou os cabelos de branco para compor o personagem, usando uma armadura que pesava em torno de 8 kg nas primeiras cenas. Cláudia Raia levava em torno de 3 horas para compor a maquiagem e o cabelo de sua personagem. O figurino de Cláudia é inspirado nos modelos góticos criados pelo estilista francês Thierry Mugler, o qual também incluía espartilho em todas as combinações, embora o acessório tinha sido abandonado por conta de sua gravidez. O visagista Duda Molinos ficou responsável pela pesquisa e composição da caracterização dos personagens, inspirando-se no livro Fantastic and Magic Creatures e The Vampire Cinema para a criação. Lentes de contato coloridas e próteses dentárias criadas pelo dentista Marcelo Fonseca compuseram o visual dos personagens vampiros.
Curiosidade 5. Flávia Alessandra foi reservada para a novela ainda em abril. A atriz pensou em recusar o papel inicialmente por ser casada na época com o diretor da trama, o falecido Marcos Paulo, querendo separar a profissão do relacionamento, porém decidiu aceitar ao ler a sinopse entregue a ela. Neila Torraca chegou a ser cogitado para interpretar Boris, porém o autor preferiu escalar Tarcísio Meira, para que não houvesse comparação, pelo qual o papel de Neila Torraca em Vamp. Cláudia Raia anunciou a gravidez uma semana antes da novela estrear, sendo que o autor aproveitou o fato para aplicar a gravidez também na personagem, explicando que os vampiros podiam engravidar apenas a cada 100 anos, e Mina aproveitou a data. Juliana Larran entrou na novela em 2 de março para atrapalhar o romance entre Zeca e Bia, interpretando a versão adolescente de Pandora, cuja explicação na história deu-se que a jovem havia tido um supercrescimento de 13 anos em horas por meio de feitiçaria. Curiosidade 6. Aproveitando a boa repercussão da novela com crianças e adolescentes, a Globo Marcas lançou em setembro de 2002 o jogo multiplayer online Blaster Arena Vampiromania, desenvolvido pela produtora Brasoft Studios e inspirado na temática de O Beijo do Vampiro, trazendo gráficos em 3D onde o personagem principal tinha que desvendar os mistérios num vilarejo românio dominado pelas forças malignas vampirescas. Além disso, a editora Panini Comics lançou também um álbum de figurinhas com 174 imagens colecionáveis, presentes nos pacotes com 4 cada, comprado pelo colecionador em bancas de jornais. A empresa de goma de mascar Bose também lançou um álbum de figurinhas, os quais eram encontrados nos chicletes da marca. Curiosidade 7. O Beijo do Vampiro contou com o site vampiromania.com.br para divulgar bastidores da produção e histórias relacionadas ao universo dos vampiros. A iniciativa foi uma das ações da campanha de lançamento da novela, que também envolveu a venda de produtos sobre vampiros, como o gibi As Aventuras de Boris, lido pelo personagem Zeca na trama. Curiosidade 8. Para o autor, os vampiros são uma metáfora de hábitos aristocráticos, de sexualidade, de busca da beleza eterna e juventude, ou ainda de corrupção, política, prepotência e maldade. O vampirismo de Zeca, por exemplo, é uma metáfora da puberdade, quando o jovem começa a ficar rebelde, querer sair de casa e desafiar os valores familiares. Em comparação feita pelo autor Antônio Calmon, o Beijo do Vampiro é mais realista, sensual e romântica do que Vamp. Além disso, é menos engraçada e mais centrada nos valores familiares. Curiosidade 9. Tarcísio Meira, em setembro de 2003, recebeu o prêmio aos 30º de Ataíde por sua atuação na novela. A premiação é concedida aos 50 profissionais que mais se destacaram no cenário artístico, cultural e empresarial da cidade do Rio de Janeiro. Kaique Brito ganhou o prêmio Contigo de 2003 como ator revelação, Cecília Dassi foi eleita a melhor atriz infantil por sua atuação como Beatriz e Marcos Paulo ganhou o prêmio de melhor diretor. A novela também foi agraciada com o prêmio Contigo de melhor maquiagem, oferecido a Luiz Ferreira e Henrique Melo. Curiosidade 10. A convite do autor Antônio Calmon, Ana Rosa interpretou 2 personagens na novela, Thelma e Yolanda, que entra na história já na sua reta final. Para interpretar a espanhola Yolanda, ela começou a ouvir os discos do cantor Julio Iglesias para interpretar o sotaque e se lembrou das aulas que teve quando dançava flamenca. Por conta de sua experiência na dança, não precisou de uma dublê em cenas coreografadas. Curiosidade 11. O ator Guilherme Piva passava por uma sessão de maquiagem de 3 horas para personificar o monstro do espelho, cujas as cenas eram realizadas em chroma key. Processo eletrônico pela qual a imagem captada por uma câmera pode ser inserida sobre outra imagem, como se fosse respectivamente primeiro plano e fundo. Curiosidade 12. Na novela, foi feita uma campanha de doação de sangue incentivada por vários moradores de Maramoros. Na trama, a campanha foi implementada por Bárbara
membro da ONG Doadores Internacionais, e por Carlos, médico da cidade. Também houve uma campanha de incentivo à leitura e combate à dengue. Curiosidade 13. Em questão de público, o Beijo do Vampiro conseguiu um aumento de 33% de telespectadores infantis em relação às novelas anteriores de horário. Ao fim da novela, verificou-se que 30% dos telespectadores tinham a faixa etária entre 4 e 17 anos. Curiosidade 14, e a última. O Beijo do Vampiro recebeu críticas majoritariamente negativas dos profissionais especializados. O jornal Tribuna do Paraná disse que a novela não acertou a mão e passava longe de mostrar um bom trabalho, alegando que Flávia Alessandra interpretava mais uma Lívia Sensal, em referência aos seus trabalhos em Meu Bem Querer e Porto dos Milagres, onde também se chamava Lívia. Tarcísio Meira havia errado ao compor o personagem, dizendo que ele se aproximava mais de uma imagem de um xerife mexicano do que de um misto de terror, deboche e sensualidade que precisaria, e que os personagens de Beth Goffman e Tato Gabus Mendes eram promissores, mas foram mal utilizados e se tornaram chatos. Para o jornal, os únicos destaques eram Cláudia Raia, que fazia jus ao trabalho de Cláudia Hanna em Vamp, e as tramas paralelas como o de Maitê Piragibe, finalizando ao dizer que o autor, direção e elenco estavam longe de apresentar um desempenho brilhante. Esther Hamburg, do jornal Folha de São Paulo, disse que a novela peca na dosagem de elementos, pautando-se em efeitos especiais e esquecendo do romance e do humor. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra domingo no vídeo de curiosidades sobre a novela Alma Gêmea e depois somente no dia 31 com vídeo especial aqui no canal, uma espécie de despedida. A gente se encontra numa próxima, forte abraço, saúde!